Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu estava aqui arrumando minha casa, aí comecei a lembrar de uma história. A história de uma mulher que tinha sua casa, que tinha seu esposo, e de repente ela viu a sua vida ter um rumo diferente. Alguém entra na história para mudar a vida dessa mulher, para mexer com as estruturas dessa mulher. Mas essa mulher, ela era uma mulher temente a Deus. E naquele tempo, não era como hoje, que quase todo mundo tem uma igreja, uma congregação do lado da sua casa. Aquele tempo era diferente. Então eles de ano a ano, eles iam até o templo adorar, de ano a ano eles iam até o templo sacrificar, iam se reunir, né, com os outros irmãos para adorar o Senhor. Telefone, minha filha ligou. Então essa mulher, ela de ano a ano, ela ia se reunir com os seus irmãos para sacrificar, para adorar o Senhor, e ela ia com seu esposo e também com essa pessoa que entrou por algum motivo, por algum desvio da vida. Essa pessoa também, ao avião, glória a Deus. Essa pessoa também que entrou na vida deles para mudar, para mexer com a estrutura dela, também ia com ela para o templo, também ia com ela, essa situação também ia com ela para o templo, todas as vezes, todos os anos, quando ela ia adorar o Senhor. E nessa história vai dizer que essa situação tirava a paz dessa mulher, sabe? Sabe aquela situação que te deixa nervosa? Aquela situação que te deixa sem chão? Mas o interessante é que a Bíblia não vai falar, né? Pronto, né? Que a história não diz que essa mulher, ela bateu boca, essa mulher, ela não discutia, essa mulher, ela simplesmente, ela ia mesmo assim adorar o Senhor da mesma forma, ano após anos, ela ia adorar o Senhor, ela ia servir ao Senhor, ela ia sacrificar ao Senhor, ela ia falar com o Senhor, independente da situação que ela estava passando. E chega certo dia, mas ela estava amargurada, ela ficava triste. Por quê? Porque quando a gente passa por alguma situação, não é porque eu estou indo para a casa do Senhor, não é porque eu estou indo servir ao Senhor, que eu não vou ficar entristecida. Mas o que eu já aprendo com essa mulher é que o meu Deus, ele é muito maior do que tudo. O meu Deus é maior do que a situação que eu estou passando, porque nada é para mim ou por mim, tudo é para Ele e por Ele. E essa mulher, ela mesmo assim, ela vai, ela caminha, mesmo assim ela não desiste, mesmo assim ela não para. Talvez alguém olhando, dizendo que ela tinha todos os motivos para parar, todos os motivos para desistir, mas ela não parava, ela continuou. Final de história. Certa vez, essa mulher, quando ela desce, quando ela sobe para adorar o Senhor, com essa situação do lado dela, tchau, meu filho, vai com Deus. Ela vai adorar o Senhor e ela resolve fazer diferente. Eu não sei como ela fazia todos os dias, mas eu sei como ela vai fazer a partir do momento que o Senhor, ele começou a mudar a história dela. Essa mulher, então, ela vai para frente do templo e ela começa a orar diferente, ela começa a falar com Deus diferente. E ela fala, ela vai tão amargurada, mas ela precisa falar com o Senhor, ela precisa dividir com o Senhor. E eu quero já chamar a sua atenção de vida com o Senhor. Fale com o Senhor, não precisa ficar indo em um e outro, não. Fale com o Senhor, é Ele que pode resolver, é Ele que pode fazer. E essa mulher, ela começa a falar com o Senhor. E ela fala de um jeito tão profundo
ela fala de novo a água. Jatos aqui da Maria. E essa mulher, então ela começa a falar com o Senhor de uma forma tão profunda que o sacerdote do templo, ele, quando olha para aquilo, ele acha que ela está embriagada porque ela só bate os lábios, né? Ela só bate os lábios, mas ele não ouve nada saindo, não sai a voz. E ele pensa então que ela está embriagada e até fala algo com ela. E ela diz para ele que não, que ela está com amargura de coração, que ela está triste. Por isso não tem forças. O Senhor, ele lê nossas lágrimas. O Senhor, ele lê nossas lágrimas. Tem orações que nós não vamos conseguir falar em alta voz. Tem orações que nós não vamos conseguir clamar, né? Alto, clamar. Porém, o Senhor ouve. Ele ouve e ele entende. O que eu preciso é falar com ele. O que eu preciso é tirar esse tempo para falar, para buscar. E essa mulher, então, ela explica para esse homem, e por causa da explicação que ela dá para ele, pelo entendimento que ele tem da situação que ela está passando, ali o Senhor usa esse homem para falar para ela. A tristeza dela iria se transformar em alegria. A busca dela, oh, aleluia, estava dando resultado, estava próximo do resultado. O que eu estou querendo dizer para você? Algumas pessoas já perceberam que eu estou falando de Ana, né? A história da Bíblia. Essa mulher, ela sofreu, essa mulher, ela foi afrontada, essa mulher, ela foi tirar a paz dela mesmo, né? Tanto ela não podia ter filhos, e naquele tempo, né, o esposo, ele teria direito de ter uma outra, de ter uma concubina para poder a linhagem dele continuar, a descendência dele continuar. E assim foi. E só que essa mulher, ela não entrou só para gerar. Ela entrou também na vida de Ana, talvez para fazer Ana mudar uma oração. Ela entrou na vida de Ana para poder fazer Ana entender que não é só ir no templo, é falar com Deus. Essa situação aconteceu na vida de Ana para mostrar para Ana que há um Deus no céu, que Ele ouve as nossas orações quando nós pedimos com fé. Aleluia. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu nessa manhã eu senti o desejo grande de gravar esse vídeo falando desse testemunho. Porque talvez alguém que esteja assistindo esteja passando por essa situação, esteja passando por um momento ao qual o seu coração está sem paz, ao qual você está amargurado de alma, ao qual tem uma situação que está te afrontando, te envergonhando. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, meu Deus, mas eu quero dizer para você nesta manhã que o mesmo Deus que cumpriu na vida de Ana, o mesmo Deus que proveu na vida de Ana, na vida da nossa irmã Ana, Ele ainda pode fazer nos dias de hoje, porque Ele não mudou. Talvez é a minha oração, é a sua oração que precisa ser diferente. Talvez não é só ir ao templo, mas chegar no templo e fazer algo diferente, adorar diferente, clamar diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E assim o Senhor, Ele vai cumprir aquilo que nos prometeu. E eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio que a partir de hoje, se eu tiver uma mudança, se você tiver uma mudança, coisas novas estão por vir. Amém?